Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar início à mensagem da palavra do nosso Deus nessa manhã de domingo, agradecendo a Deus pelas chuvas de ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma chuva muitíssimo abençoada que Deus enviou para nós, e nós precisávamos e clamávamos muito por essas chuvas, embora tenha tido alguns problemas decorrentes de vendaval e outras coisas, mas era necessário que chovesse, e as primeiras chuvas normalmente trazem mesmo essas adversidades, mas graças a Deus pela chuva de ontem, e nós esperamos por mais chuvas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar então a mensagem dessa manhã em 1 Timóteo, no capítulo 4, versos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler somente os versos de número 1 e número 2, pedindo que o nosso Deus venha falar conosco por meio da mensagem, por meio da palavra dele, nos dando entendimento, iluminação, revelação, compreensão das Sagradas Escrituras, para que assim nós possamos ser instruídos Deureclai decanteai pelo próprio Espírito Santo de Deus nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Nos diz assim o nosso Deus na sua palavra em 1 Timóteo 4, versos 1 e 2: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a palavra do nosso Deus, que vai nos dar o trilho para a mensagem dessa manhã. Glória a Deus. Nós vemos desde o início aqui que existem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Repetindo o verso 1, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós sabemos que nós já estamos vivendo os últimos tempos, porque a palavra de Deus nos mostra isso, nos revela isso. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, por isso mesmo está bem próximo a volta do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus mesmo estabeleceu alguns fatos, e também os profetas profetizaram sobre fatos que aconteceriam quando estivesse próxima a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Hoje nós já vemos isso acontecer. Muitas pessoas estão se desviando da fé verdadeira, da fé na sã doutrina, ou seja, nos ensinamentos verdadeiros de Deus, revelados na sua palavra, pelo poder do seu Espírito. Por quê? Porque eles têm dado ouvidos a espíritos enganadores. Nós sabemos que Satanás é o principal enganador. Ele é aquele que age sempre por engano, porque ele é o pai da mentira. Então, onde há mentira, há engano. Nós não podemos reconhecer a mentira se nós não conhecermos a verdade. E ele é tão enganador que nós sabemos que lá, quando o Senhor Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito Santo, e ali ele passou por 40 dias jejuando e orando, e ele foi tentado de várias formas, e algumas dessas tentações a Bíblia nos relata, inclusive que Satanás tentou enganar a Jesus usando a própria palavra de Deus. Olha só, a audácia, a presunção dele foi grande desde o princípio, quando ele se rebelou contra Deus lá no céu, e continua ainda hoje, continua nos dias de hoje, porque se nós formos olhar o início
das primeiras coisas quando Satanás se rebelou contra Deus no céu e de lá foi expulso. Isso aconteceu antes mesmo de que o homem fosse formado. Glória a Deus. E depois, milhares e milhares de anos depois, quando veio o Senhor Jesus na terra para viver, se tornar um homem como nós, e assim assumir a condição do nosso resgatador, do nosso Salvador, sendo Ele o nosso Senhor, Ele tentou ao próprio Senhor Jesus. Então Ele age sempre no engano, usando da mentira. Agora, a forma dele mentir é uma forma ardilosa, é uma forma sutil. Ele usa de sofismas, ele usa de uma aparência de verdade, mas na verdade ele não está se firmando na verdade, porque ele se firma na mentira. Esse é o padrão usual dele, comum dele. Nele não há verdade. Existiu alguma verdade nele no princípio, antes dele ser expulso do céu. Depois que de lá foi expulso, ele foi entregue às consequências do seu erro, do seu pecado. Porque Deus já julgou e já condenou. A única coisa que falta, a parte que falta para Satanás, é cumprir a sentença que sobre ele já foi decretada. Amém? Vamos ler agora em primeira epístola de João, capítulo 3, o verso de número 7. 1 de João, capítulo 3, verso de número 7. Nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Repetindo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, assim como o Senhor Jesus é justo, nós temos que ser justos, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, tudo que Ele é, nós devemos ser. Assim como Ele é, nós devemos ser. Naquilo que ainda não conseguimos imitar ao Senhor Jesus, temos que nos dedicar mais, nos esforçar mais, orar, consagrar mais, jejuar mais e clamar mais pela intervenção do próprio Deus, do Espírito Santo, para nos ajudar a conseguir, a termos êxito naquilo que nós ainda não tivemos. Olha só: não vos deixeis enganar. Então nós sabemos que o diabo é enganador, como acabamos de falar, porém nós temos condições de saber onde está o engano, porque aqui a própria Bíblia nos diz isso: não vos deixeis enganar. Então eu posso me deixar enganar, eu tanto posso me deixar enganar, como posso não me deixar enganar. Não vos deixei, aqui é a negação, ou seja, é o que eu devo fazer, não ser enganado e não me deixar ser enganado. E como que eu posso fazer, como que eu devo fazer para não ser enganado, para não me deixar enganar? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu conheço a verdade que está na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, eu devo confrontar tudo com essa verdade, ou esse conjunto de verdades que compõem a vontade de Deus expressa, gravada, registrada na Bíblia Sagrada, que é a palavra do nosso Deus. Então tudo que vier a mim, seja na forma de pensamentos, seja na forma de palavras que eu possa ouvir, de coisas que eu possa presenciar, tudo isso eu devo levar à obediência de Cristo, como Paulo ensinou. Nós devemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, ou seja, eu vou apresentar a Deus se eu tenho dúvida, porque se eu não tenho dúvida
eu sei claramente que algo está contrário à palavra de Deus, eu já tenho que rejeitar na hora. Porque se eu não rejeitar de imediato, eu já vou abrir uma oportunidade para o diabo tecer a sua teia nos meus pensamentos, e usando muitas vezes de sentimentos, porque a parte mais frágil do ser humano são os sentimentos. Nós que temos inteligência, graças a Deus por isso, nós compreendemos muitas coisas. O homem tem uma capacidade muito grande que foi dada por Deus, que é a sua inteligência, e ele sabe usar a sua inteligência. Agora, o homem de Deus procura usar a sua inteligência para o bem, e o homem que não teme a Deus, na maioria das vezes, usa a sua inteligência para fazer o mal. Mas inteligência nós temos. Agora, como que eu vou me deixar enganar? Em primeiro lugar, se eu não usar a minha inteligência, se eu tiver uma mente ociosa, se eu não pensar, se eu não analisar as coisas que fazem parte da vida, eu posso sim ser induzido ao engano. A pessoa que ela não pensa, ela é como diz o ditado, ela vai seguindo o rebanho. Se um rebanho de animais, por exemplo, eles não são racionais como nós. Se tem um estouro de uma boiada, por exemplo, um começa a correr numa direção, os outros vão seguindo, e não sabe para onde estão indo, mas eles vão seguindo. Então assim muitas vezes acontece conosco, se nós também não pensarmos, não refletirmos sobre as coisas que estão se passando conosco ou ao nosso redor. E da mesma forma, em relação àquilo que precisamos aprender da parte de Deus, precisamos, com a ajuda do próprio Deus, com a ajuda do Espírito Santo, compreender a diferença entre nós termos e usarmos a inteligência em relação às coisas naturais e às coisas espirituais. É que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então não basta a inteligência natural nossa, a natureza do homem, não basta usar a minha inteligência, eu preciso de algo a mais, e esse algo a mais vem da parte do próprio Deus, vem do Espírito Santo de Deus, para trazer o discernimento das coisas que são de Deus, das coisas espirituais, e também das coisas do inimigo, porque esse mundo jaz no maligno, ou seja, está sob a influência do diabo, de Satanás e de seus demônios, que tenta nos influenciar lançando pensamentos nas nossas mentes. E normalmente, como dizíamos há pouco, os pensamentos que nos sobrevêm são para ativar sentimentos, emoções, porque a fraqueza maior do homem na sua natureza humana, especialmente quando ele não é maduro espiritualmente, é a parte das suas emoções. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: não, mas Deus é amor, como se Deus fizesse vista grossa para o erro, para o engano, para o pecado, para a injustiça. E nós sabemos sim que Deus é amor, mas não como muitas vezes as pessoas entendem e como elas querem defender o seu ponto de vista, dizendo porque que Deus é amor, ele vai consentir com o erro, com o pecado. Muito pelo contrário, Deus odeia o pecado, ele ama a pessoa e ele tem misericórdia de todos nós. E enquanto a pessoa não se decidiu de sã consciência se ele quer ou se ele não quer obedecer a Deus, Deus dá a oportunidade. A misericórdia de Deus é essa, ela dura para sempre, ou seja, sempre haverá uma misericórdia de Deus para com a pessoa, até que ela tome a sua decisão, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Quando a pessoa decide: não, eu não quero saber de Deus, ou nisso eu não vou obedecer a Deus, ela vai se tornar escrava daquele pecado, e as consequências daquele pecado virão sobre ela, ou virão sobre mim, se eu assim fizer. Vamos meditar agora ainda na palavra do nosso Deus em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler aqui dos versos de número 3 ao número 6, 2 Coríntios, capítulo 10,
verso de número 3 ao verso número 6. Nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Então, se nós quisermos repreender uma atitude rebelde, seja a nossa própria, porque nós temos a tendência a sermos rebeldes, isto é, a desobedecermos a Deus. Essa é uma tendência que o homem já nasce com ela desde o seu nascimento, já vem com ela por causa do pecado original, lá que começou lá com Adão e Eva. Então, se nós quisermos ter a capacidade de repreender qualquer atitude rebelde, ou seja, qualquer desobediência, nós temos que aprender a obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer ao nosso Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sem a sujeição à vontade de Deus, o diabo não foge. Pode orar, pode fazer o que for. É claro que sempre tem as exceções, segundo a vontade de Deus, mas no que diz respeito à minha própria condição, aquele pecado em que eu não estou obedecendo a Deus, se é um pecado, como nós costumamos brincar, de estimação, que a pessoa não quer ficar livre dele, a pessoa gosta de continuar naquela prática pecaminosa, ela não está se sujeitando a Deus naquilo que ela está praticando, naquele erro, naquele pecado, e aí ela não tem como ficar livre da influência do diabo. Aí o diabo vai incitá-la ainda mais, vai induzi-la ao engano. Não, mas isso não tem problema não, isso aí não é bem assim não, o pastor está sendo muito exigente, não, Deus te entende. Aí a pessoa começa a dar justificativas para ela mesma, o próprio diabo lança esses pensamentos na mente, e a pessoa que não está sendo espiritual, pelo contrário, está sendo carnal, está sendo movida pela sua vontade carnal, ela vai justificar a si mesma, e vai ser enganada, e vai se deixar enganar. É o que nós lemos no começo. Aí a pessoa se deixa enganar. Por quê? Porque existem ações demoníacas. A nossa luta hoje não é mais contra a carne e o sangue, elas não são mais terrenas, ou seja, contra as pessoas, contra os nossos semelhantes, mas elas são espirituais, contra principados, potestades, dominadores e as hostes espirituais da maldade, ou seja, os demônios. E esses demônios, mandados por Satanás, que é o seu líder, eles agem para influenciar aos homens aqui na terra. Por isso que diz que o mundo jaz no maligno, sob a influência de Satanás e dos seus demônios, e eles tentam nos induzir a pecar. Foi assim desde o princípio e continua sendo assim. Eles nos induzem a pecar, porque o pecado nos afasta de Deus e afasta Deus de nós, entristece o Espírito Santo, nos enfraquece espiritualmente e traz consequências. Tudo que nós fazemos traz consequências, sejam boas ou sejam más. Quando praticamos o bem, as consequências serão boas. Quando praticamos o mal, as consequências são más. E como que nós devemos agir então? Olha lá no verso de número 5: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. É obedecendo ao Senhor, não tem outra forma de nós vencermos o engano, o espírito de engano, as vãs filosofias, os sofismas.
Sofismas são argumentos que têm aparência, por serem lógicos, que têm aparência de verdade, mas são falsos argumentos. São pequenos sofismas que vão se instalando nas nossas mentes e nos nossos corações ao longo da nossa vida e vão se transformando em barreiras, em muralhas que nos impedem de enxergar a verdade. Então, quando nós, por exemplo, somos enganados e um sofisma, um espírito de engano a respeito de alguma coisa se instala na mente e no coração do homem, isso se torna uma barreira que impede a pessoa de enxergar a verdade. É por isso que a pessoa precisa de libertação. Todos nós precisamos de algum nível de libertação em alguma área das nossas vidas. Todos nós precisamos, porque nós não somos perfeitos. No dia que nós alcançarmos a perfeição, não precisaremos mais de ser libertos de nada. Enquanto não chegar esse dia, vamos precisar de libertação. É claro que quando se fala em libertação, é muito comum pensar numa ação direta, demoníaca na vida da pessoa. Tem a ação direta e tem a ação indireta. Nós estamos nos referindo mais à ação indireta do demônio, que vem através das suas influências. A ação direta já passa pela possessão, a pessoa que já está possessa pelo demônio, por exemplo, para entender o que nós estamos falando. Então, os sofismas são estruturas de pensamento que, embora pareçam lógicas e racionais, são intencionalmente erradas e têm como objetivo enganar e persuadir. Não foi isso que Satanás fez com Jesus? Não, mas está escrito na palavra: dá ordem aos seus anjos, lança-te daqui, porque pula daqui, desse penhasco, pula daqui, e você pode dar ordem aos seus anjos para que eles vão te sustentar. Então Satanás tentou o Senhor Jesus usando a própria Bíblia, a própria palavra. Claro que na época não era a Bíblia como nós temos hoje, mas era a palavra de Deus. Então é assim que os sofismas se instalam. É assim que nós vemos muitas vezes as pessoas pregarem de uma forma errada, pregarem por interesses próprios, por motivações próprias, doutrinas de homens, ensinarem errado. E aí as pessoas que não têm o conhecimento da verdade, que não têm uma vida consagrada de oração, porque mesmo que eu não tenha conhecimento de toda a verdade, que é muito difícil para qualquer homem atingir esse conhecimento, o apóstolo Paulo deixou claro que nós só vamos conhecer totalmente a Deus no futuro. Nessa vida nós não teremos o pleno conhecimento de Deus, mas nós precisamos aprofundar no conhecimento. Quanto mais nós conhecermos, mais semelhantes ao Senhor Jesus nós temos oportunidade de nos tornarmos, melhor dizendo. Então, e menos sujeito ao engano, ao erro, ao pecado nós estaremos, porque a verdade é que nos liberta. Ela nos liberta exatamente do erro, do engano, do pecado. Ela nos dá condições de obedecermos a Deus e resistirmos às tentações, e não cedermos às tentações. É preciso que nós venhamos a nos fortalecer em Deus, no conhecimento dele, na sua palavra, e vivermos de acordo com ele, de acordo com a palavra dele, nos sujeitando a ele, nos obedecendo a ele, porque senão nós ficamos sujeitos a ser enganados. Esses pensamentos são lógicos, eles são racionais. É como nós falávamos: não, mas Deus é amor? Mas se Deus é amor, então Ele ama todo mundo, então Ele não condena ninguém. É uma linha de raciocínio, parece lógico, parece verdadeiro. Não, Deus é amor. Realmente Deus é amor, isso é verdade. Mas se Ele é amor, Ele ama todo mundo. Deus ama todos os homens? Sim, Ele ama, até aí está tudo certo. Então Ele não condena ninguém, porque Ele ama a todos. Aí está o erro na linha de raciocínio. O argumento é lógico, é verdadeiro, mas a conclusão é falsa. A conclusão é falsa. Isso é um sofisma. Então nós precisamos estar muito atentos e muito vigilantes, e sempre orando e vigiando, como diz
o nosso Deus na sua palavra, para não sermos enganados por nada nem por ninguém. E o próprio Espírito Santo, se nós quisermos, nos ajuda a compreender e discernir as coisas. Quem é espiritual discerne todas as coisas, conforme diz a palavra do nosso Deus. Vamos ler aqui em Provérbios, no capítulo 1 de Provérbios, vamos ler dos versos 29 ao 33. Provérbios, capítulo 1, versos 29 a 33, nos diz assim: porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor, não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Elucubrações são pensamentos, raciocínios inúteis. Pois a imprudência dos nécios ou tolos os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Ao perigo do falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Aquele que me der ouvidos, ou seja, ouvir é o mesmo, significa obedecer. Não adianta ouvir e não obedecer. Aquele que me der ouvidos, ou seja, obedecer, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Então, se nós queremos viver em plena paz, termos segurança em Deus e não temer nenhum mal, nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos escolher o modo como nós queremos viver. Como aqui faz referência, houve a citação do falso bem-estar. Então nós podemos escolher o modo como nós queremos viver, mas nós não podemos escolher as consequências. Nós podemos escolher o que nós vamos semear, nós vamos plantar. Mas uma vez que você lança uma semente, o que você colhe é o que aquela semente produz. É o que ela traz em si mesma. Você lança uma semente de arroz, você vai colher arroz. Lança de feijão, vai colher feijão. E não vai ser o contrário. Eu vou lançar uma semente de arroz esperando colher feijão e nem vice-versa. Não tem como. Eu vou colher o que eu plantar. E isso é para todos os homens, sem exceção. Em Cantares, no livro de Cantares, no capítulo 2, no verso 15, diz-nos assim o nosso Deus: agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Isso é uma linguagem simbólica, mas qual é o sentido da ação dessas pequenas raposas? É uma ação demoníaca, porque se as pequenas raposas, como animais do campo, elas devastavam as vinhas quando elas estavam em flor, não haveria a produção da uva, a flor não iria dar origem, não iria frutificar, porque ela foi estragada, foi pisoteada, foi amassada, foi esmagada. Então ela iria abortar o nascimento da uva, e se não houvesse a uva, não haveria a produção do vinho. E naquela época, um dos principais fonte de alimentação e também de riqueza, é claro que não era vendido por troca de dinheiro, mas as mercadorias eram trocadas. Então era fonte de alimento e era fonte de riqueza para o povo de Deus. Então por isso que Deus fala: olha, se deixar as raposinhas estragar as vinhas, as plantações de uvas, vai haver prejuízo, vai haver consequência. Então as raposinhas, elas causavam aparentemente pequenos danos. E aí vem o sentido espiritual. Se nós permitirmos ser enganados e começarmos a cometer pequenos erros, nós não iremos receber as bênçãos que Deus tem para nós. O diabo age de maneira sutil, como nós falamos no início, nos induzindo ao engano, pensando que algo é bom quando não é,
pensando que algo nos convém quando não convém, desvirtuando a verdade. Não estão aí hoje as ideologias falsas, ideologia de gênero. Para começar, o próprio nome já está errado, porque o gênero é humano, não é macho e fêmea, não é homem e mulher. Opção sexual, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Foi assim que Deus criou. E agora quem é o homem para falar que não é assim? É Satanás que está por trás, e as pessoas que se deixam enganar, porque a sua consciência já foi cauterizada. As pessoas que pregam isso, que vivem na prática deliberada do homossexualismo, ou mesmo que esporádica, elas já estão com a sua mente cauterizada, elas já pensam que não tem problema. Não, mas eu tenho liberdade de escolher. Não, mas é porque eu já nasci com essa tendência para ser assim. Na verdade, houve um engano genético. Eu nasci com um aspecto de homem, com fisionomia de homem, isso que a pessoa fala, é claro, não sou eu, né? Mas eu sou, a minha tendência é do sexo feminino, eu quero ser mulher. Misericórdia, quanto engano! Então nós estamos dando apenas um exemplo para ilustrar o que nós estamos falando. Então nós precisamos ficar atentos, porque às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa que é dada a contar pequenas mentiras, ela está obedecendo a quem? A Deus ou ao diabo? Satanás é o pai da mentira. Então você já pode concluir a quem que ela está obedecendo. A pessoa que é dada a fofocar, a pessoa que é dada a murmurar, aquela pessoa que fica reclamando de tudo. Se chove está ruim, se faz sol está ruim, se o culto é de manhã está ruim, se é à noite está ruim, se é num dia da semana está ruim, se é no outro está ruim. Quer dizer, nada para a pessoa está bom. Essa pessoa, ela é uma pessoa murmuradora, ela está murmurando contra o próprio Deus. Talvez não tenha consciência, mas ela pode parar e analisar que ela está reclamando é de Deus. Porque se eu reclamo, por exemplo, do sol ou da chuva, quem que é que manda o sol ou quem que manda a chuva? Agora, nós temos responsabilidade quanto ao clima? Temos. A terra geme e chora por causa dos nossos pecados. E o que o homem faz? Depreda, destrui, polui. Não cuida da natureza. A natureza também é vida. A natureza também tem vida nela. A vegetação tem vida, até os minerais, as pedras têm vida. As fontes de água, tudo é vivo. Tudo que foi criado por Deus é vivo. Com a diferença que o homem tem um espírito que foi criado por Deus e as outras coisas não têm. Os animais têm alma, mas não têm espírito. Então, tudo tem vida e nós deveríamos cuidar bem, porque essa foi a incumbência desde o início para o homem, que nós deveríamos cuidar da terra como natureza, do planeta Terra que nós vivemos, e nós não cuidamos. Então, se tem algum culpado do clima, é o homem mesmo, não é Deus. Então nós sabemos que às vezes se você vê você está indo num caminho, você vê uma grande pedra, ela está visível ali, você não vai tropeçar nela. Se você estiver enxergando, se estiver claro o dia, você vai ver uma grande pedra, você se desvia dela. Agora, se for uma pedrinha pequena, muitas vezes a gente não vê. Então assim é a ação das pequenas raposas, causam pequenos prejuízos e que nós não damos importância. Assim são aqueles que são chamados pequenos pecados. Eles vão se avolumando, vão nos enfraquecendo e vão afastando Deus de nós. O Espírito Santo vai entristecendo e nós vamos nos tornando presas fáceis. Por quê? Porque para nós vencermos essa batalha, conforme nós lemos no início, contra Satanás e seus demônios, que agem de forma organizada, eles têm poder. Então nós precisamos do poder de Deus agindo em nosso favor. E se nós estivermos numa vida de pecado, Deus estará longe de nós, porque o nosso pecado cheira mal às narinas de Deus, afasta Deus de nós. Quando você vê um mau cheiro, você se afasta.
Deus também olha para mim e Ele me ama, mas se eu estiver numa prática deliberada do pecado, eu estou cheirando mal aos olhos de Deus. É uma linguagem figurada, simbólica. Então Deus se afasta, o Espírito Santo se afasta de nós. Olha só, nessa outra linguagem nós vamos repetir o mesmo que nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 10. Deixa eu ver aqui se nós lemos. Nós vamos ler agora numa outra linguagem que usa exatamente a expressão sofisma. Vamos ler os 3, 4 e 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Quem que vai anular o sofisma? Nós, ou seja, eu e você. Nós é que temos que anular. Eu anulo como? Repetindo mais uma vez, eu só posso identificar algo que é errado, algo que é desvirtuado, algo em que há engano, algo que é baseado em alguma mentira, em algo que é desvirtuado, se eu conheço a verdade, se eu estou vivendo na verdade, se eu estou sendo guiado pela verdade, ou seja, pelo próprio Espírito Santo, anulando nós sofismas e toda altivez. Altivez é aquele pensamento mais elevado que deve ser, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A nossa principal batalha, ela começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então nós temos que cuidar muito daquilo que passa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Glória a Deus. Romanos 8:5, caminhando já para o encerramento da mensagem de hoje. Romanos 8:5 nos declara assim: os que vivem segundo a carne, a natureza carnal, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito Santo deseja. Ou seja, se eu penso, estou sempre pensando em Deus e nas coisas de Deus, na sua palavra, nos ensinamentos de Deus, nas doutrinas de Deus, naquilo que Deus é e como eu devo ser, como Ele quer que eu seja, estou sempre orando, pensando, meditando, falando sobre isso, eu vou ser um homem espiritual. Eu vou me tornar cada vez mais espiritual, sendo cada vez mais obediente. Romanos 12:2. Vamos ler o 1 também para contextualizar. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Por quê? Porque está sendo influenciado por Satanás. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é onde está? Está na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Finalizando com o Salmo 119, versos 160. Salmos capítulo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Glória a Deus. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Glória. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Gloriai, deoreclai, deorecantemiai, iaiou, exudeclai, deorecanteai. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Glória. Então a verdade está com Deus desde o princípio. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra estava com Deus no princípio, o Senhor Jesus. Amém? Ele é o representante humano da palavra e da vontade de Deus. Ele é a expressão máxima da vontade de Deus, porque ele cumpriu integralmente a vontade do Pai, a vontade de Deus o Pai, sem nunca desobedecer. Amém? Sempre foi obediente desde o princípio. Então é Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso exemplo, é a Ele que nós devemos imitar, e assim como Ele obedeceu, nós também precisamos obedecer. Então essa foi a mensagem da palavra do nosso Deus.
para nós nessa manhã, para nossa edificação, para alimento, para nosso espírito, também para nossa alma. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por essa palavra, por essa mensagem, que essa palavra seja, meu Pai, vivificada em nós. Seu Deus, Uriclai, Durecanteai, que o teu Espírito venha fazer que essa palavra frutifique em nós, caindo numa boa terra que é o nosso coração, ela venha a Uriclai germinar e produzir muitos frutos para a nossa transformação, para a nossa edificação, para que assim nós possamos não só sermos abençoados, como também ser cada vez mais abençoadores, ou seja, usados pelo Senhor para abençoar outras vidas também, com a glória de Deus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.